Glória a Jesus. Meus irmãos, nesse momento estamos aqui, hoje, nosso culto de domingo, onde estaremos trazendo aqui uma palavra, né? Estamos fazendo nosso culto, nós estamos orando aqui desde as 4 horas, e agora vamos estar trazendo aqui uma palavra. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe de maneira grandiosa. Estamos aqui nesse momento para transmitir uma palavra mais uma vez pelo Facebook, né? Também vai estar, essa palavra vai estar no canal depois. E você que está acompanhando, que seja bem-vindo, que Deus abençoe. Quero agradecer cada irmão que tem nos acompanhado em outros vídeos, né? Para darmos glória a Deus pela palavra do Senhor, por tudo aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, amém? É motivo de alegria. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, esta palavra que liberta, que transforma e que nos ensina o caminho que devemos andar em todo o tempo, né, para agradarmos a Deus, amém? E nesse momento eu quero ler um texto da palavra de Deus, amém? E o texto que eu vou estar lendo nessa oportunidade é um texto que está em 1 Reis, capítulo 17. Nós iremos estar falando desse assunto nessa oportunidade, bem? Que diz assim: Então disse Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, e disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, em que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. No verso 5: E foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, em que está diante do Jordão, amém? Esses são os primeiros versículos. Depois nós estaremos dando continuidade na leitura. Nós vamos começar falando desses versículos, e eu quero começar orando. Já estou orando, como já disse, eu e meu irmão Tiago estamos aqui orando desde as 4 horas, né? E orando pela igreja, orando por você. Mas vamos fazer uma oração aqui agora junto também, você que está aí acompanhando, você que vai entrar daqui a pouco, né? Como sempre faço isso, se inscreva no canal, meu canal, onde eu coloco as mensagens, o pessoal colocar Pastor José Ponte, né? Você vai estar escrevendo, também compartilhe, né, as mensagens, né? Para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, e a igreja, os irmãos que ainda não estão aqui, e em nome de Jesus, comece a entrar aqui no Facebook, né, para nós estarmos juntos. Nós estamos num culto, amém? Eu não estou podendo fazer o culto com a igreja reunida, né, no templo, mas sempre estou trazendo aqui uma palavra da parte de Deus. A gente pede a palavra, Deus nos dá uma palavra, e dentro da nossa pequenez, né, ele fala acerca daquilo que ele quer falar para os nossos corações, amém? Então você que ainda não entrou, entre, se já está aí, que Deus abençoe. Vamos estar falando da palavra de Deus. Vamos orar.
Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, neste momento, já te apresento a minha vida, a vida do meu filho que está aqui comigo, e todos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar de maneira grandiosa a nossa aprendizagem, nos dá um entendimento, Pai, nos dá condições, meu Deus, de recebermos a Tua Palavra, de sermos alimentados, porque esse é o propósito do Senhor acerca da Tua Palavra, é que nós sejamos alimentados, exortados, edificados, transformados, trabalhados, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz segundo a Tua vontade, visita aquele que está enfermo, dando saúde, restaurando, visita aquele, Pai, que não está enfermo, Senhor, livra deste mal, deste vírus, livra de todas as enfermidades, livra das setas do inimigo, todas as famílias que estão unidas, Senhor, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre esta pessoa, sobre esta família, sobre esta senhora, esse senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, neste período, Pai, falar conosco, através da Tua Palavra, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, continua conosco, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto, irmão, de um texto que mostra um dos períodos, um dos piores períodos, né, que Israel passou, pelo fato de ter um governante como o rei Acabe, e se não bastasse, a sua esposa era mais endemoniada do que ele, um pouquinho mais, né? Então, nós vemos um período aqui em que havia uma grande apostasia ali na nação de Israel, nesse período, começando pelo próprio rei, né? Então, nós vemos que a situação não era fácil que estava vivendo a nação de Israel nesse período, né? Então, nós estamos falando aqui das 10 tribos, né, em que estavam vivendo este período. E nesse período, o profeta que Deus levanta para esse período, né, um dos profetas que está em evidência na Bíblia, né, havia outros profetas, mas esse é o que está em evidência na Bíblia, que mostra os seus feitos, né, nesse momento, por mais que havia outros profetas de Deus, como Micaías e outros mais, né, mas aqui o que estava em evidência aqui no texto é o profeta Elias, né? Este homem que Deus levantou ele para este período, para este momento, porque em todo tempo Deus levanta os seus filhos, os seus profetas, no caso hoje com o dom de profecia, os pregadores com o dom da palavra. Deus levanta os oradores, aqueles que vivem para interceder, os intercessores, né? Deus levanta, né, para os presbíteros, Deus levanta para uma palavra de conselho, e assim vice-versa, os diáconos, né, com o seu trabalho de diaconismo, de diácono, né, e diaconato, né, diaconisa. Então, em todo tempo, Deus levanta os seus para o seu propósito, para o seu trabalho, né? E esse era um dos períodos difíceis, muito difícil da nação de Israel, e Deus levanta aqui um homem que tinha bastante coragem e ousadia para falar aquilo que Deus determinava que ele falasse, né? Porque é necessário sermos homens de oração, é necessário sermos grandes leitores da Bíblia, é necessário sermos, acima de tudo, obedientes a Deus, né? É necessário reconhecer que somos pequenos e dependemos de todo apoio, temos toda a dependência de Deus para o propósito da obra de Deus. E este homem reconhecia isso, né? Ele tinha essas qualidades, mas também tinha ousadia, porque muitas vezes é preciso de coragem, ousadia para falar, né, aquilo que Deus quer falar através dos seus servos, né? Então nós precisamos cada dia estarmos na presença do Senhor para que possamos ter esta coragem, essa determinação. E esse era um dos momentos, né, que a situação de Israel estava muito precária, né? Estava muito difícil, era uma situação muito cruel pelo fato do afastamento do povo de Deus. Isso sempre aconteceu, né, no período da congregação de Israel,
das tribos de Israel, né? Das tribos de Judá. Sempre aconteceu no meio da igreja, quando há afastamento, né? Então com certeza há sofrimento, né? Porque quando há afastamento, há o aceleramento do pecado, há também o aceleramento da apostasia. Então tudo isso traz grandes prejuízos para a vida da nação, para a vida da igreja, para a vida da congregação, no caso aqui, né, de Israel. Então traz um grande prejuízo, né? Então isso estava acontecendo diariamente. E Deus levanta aqui o homem por nome Elias. Ele vem de uma cidade por nome o título aqui, o Tisbita, né, que vem de Tisbé, né, uma pequena região que havia, né, ali, e ele vem desse cenário pequeno, mas que vem debaixo da potente mão de Deus, com a ousadia do Espírito de Deus, com a determinação para cumprir os propósitos de Deus, né? Para aquele momento, né? O cenário era muito difícil, onde o rei não tinha o domínio, mas a rainha era quem estava sempre tentando tomar as rédeas. Então ficaria muito mais difícil ainda, porque o rei muitas vezes se deixava levar por essa opressão, e a rainha servia a Deus estranho, a Baal, a Astarote e vários outros deuses, né, que ele serviu. E era assim que a nação estava se inclinando cada dia mais para esse cenário cada dia ia de mal a pior, né? Então, aí Deus levanta aqui Elias, e Elias começa a dizer, quando ele chega na presença de Acabe, ele faz questão de dizer aonde ele está, né? E isso é necessário, nós precisamos saber aonde estamos, né? Então ele diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, o Deus de Israel. Viva o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja presença estou. Ele fez questão de dizer para Acabe que ele era alguém que estava continuamente na presença do Senhor. Ele não era uma pessoa qualquer, era alguém que não era uma pessoa que vivia sem saber aonde estava. Ele era uma pessoa que estava continuamente na presença do Senhor. Ele estava ali pelo propósito de Deus, por uma determinação de Deus para aquele momento tão difícil, para aquele momento em que a nação estava passando por um momento tão difícil. Então ele estava ali com esse propósito, mas ele começa a dizer aonde ele estava na presença de Deus. Então isso significa que qualquer profecia que viesse da parte de Elias, ela se cumpria e deveria deixar muitos temerosos, aqueles que ainda creem em Deus, deveria ficar muito temeroso, porque ele estava na presença de Deus, ele estava na sombra do Onipotente, ele estava escondido debaixo da potente mão de Deus. Era alguém que ouvia de Deus para falar ao povo, né? Ele não era como esses profetas dos dias de hoje, né, que muitas vezes fala aquilo que nunca ouviu falar, mas fala daquilo que deseja o seu coração falar para o povo, para alegrar o povo. Não, Elias ouvia de Deus e falava de Deus aquilo que Deus mandava ele falar. Então isso é um verdadeiro profeta, isso é um verdadeiro homem de Deus, com compromisso com Deus, com compromisso com as coisas de Deus e com compromisso com aqueles a quem Deus enviou para dar a mensagem, para trazer a profecia. Então esse homem, ele tinha essas características, essas qualidades, as qualidades que Deus mesmo depositou nele para esse propósito, né? Então nós precisamos entender que o cenário era ruim, mas o que vinha, o que Deus estava enviando para aquele momento era algo muito bom. Deus não estava enviando qualquer profeta, Deus estava enviando o seu profeta, o homem de Deus, em que vivia na presença de Deus, amém? E que não dizia assim diz o Senhor, se o Senhor não dissesse, né? Ele falava daquilo que Deus já tinha colocado no seu coração, e ele tinha uma plena
plena convicção, porque ele disse: eu estou na presença de Deus, né? Então, quem está na presença de Deus tem convicção daquilo que Deus está falando no seu coração. Não é do tipo daqueles que lança a palavra ao vento só apenas para ver o delírio das pessoas. Não, esse ele lançava a palavra que vinha diretamente do coração de Deus ao seu coração, e ele falava com convicção que Deus estava no controle daquela profecia, daquela palavra em que Deus estava mandando. Então é importante entendermos isso, né? Vamos dar prosseguimento, né? Então, aqui no versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A palavra aqui, Querite, quer dizer cortar no tamanho certo, é colocar a pessoa na medida exata, bem? Então Elias aqui, ele estava sendo muito usado por Deus, naquilo que estava falando para Acabe, mas agora esse momento é o momento de Deus tratar com ele, porque Deus trabalha dessa forma, né? Então Deus estava tratando com ele, porque Elias tinha profetizado algo em que Deus tinha assinado embaixo, né? Então o que Elias tinha profetizado era que não choveria, né? Então esse homem precisava de um lugar para que naquele cenário que ia acontecer, que segundo a palavra que Elias profetizou, não choveria. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, a carta que Tiago escreveu, ele diz que ali foi 3 anos e 6 meses, né? Que aconteceu esse período que não choveu, né? Então, aqui Elias diz alguns anos, né? Então, não tenho... Durante esse período não choveu, e esse mesmo homem que Deus estava usando para essa nação, ele precisava nesse período estar guardado por Deus, provido por Deus. Deus ia prover a sua provisão para aquele período, para aquele tempo, né? Então aqui Deus disse: vai para o Querite, né? Que, como eu já disse, né, Querite quer dizer cortar no tamanho certo, colocar no tamanho exato, provar o obreiro para que ele esteja no tamanho certo, não passando nem faltando, amém? Deus está trabalhando desta maneira na vida de Elias. É engraçado que hoje, né, tem muitos que está faltando tantos e outros se acham ter demais, né? E isso é muito complicado, porque quando nós achamos que temos, com certeza não temos nada. Quando achamos que não temos, Deus está trabalhando para que nós venha alcançar o tamanho certo, o tamanho exato. Então agora este homem estava ali no ribeiro de Querite, e o diácono que ia servir este homem era diferente, porque o próprio Deus disse: vai para o ribeiro de Querite, lá eu ordenei aos couves que ele te sustente com pão, tu beberás do Querite, né, do ribeiro de Querite, e tu também, os couves te dará pão e carne pela noite, pela manhã e pela noite, né? Então esse era o cenário. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão, que Deus, para ele trabalhar na vida de um justo, na vida de um homem fiel, de um homem de Deus, na vida da igreja, que está buscando, que confia, que coloca a sua confiança em Deus, ele não depende de situações favoráveis, né? A situação de Israel era uma situação tão complicada, o povo estava tão afastado de Deus, a situação estava vivendo uma seca sem precedente, o momento estava tão difícil, né? Mas Deus estava provendo para o homem que Deus chamou para aquele momento, amém?
amém? Isso eu quero deixar para você. Se você neste momento é aquele que está clamando, é aquele que Deus está usando, então faça proveito dessa situação para dar mais lugar para Deus, para buscar mais a Deus, porque no meio dessa situação Deus vai abençoar, Deus vai levantar, ainda que você diante dos seus olhos, você não está vendo uma porta aberta, mas Deus é aquele que abre porta onde não tem parede, né? Então Deus é aquele que abre as portas, é o Deus que trabalha com as portas fechadas. Estava tudo fechado, a nação estava indo de mal a pior, mas para Elias havia provisão, não havia pessoas para alimentar Elias, mas havia aves que estavam ali pronto para trabalhar em prol daquele que tinha se entregado pela causa de Deus, né? Para fazer a obra de Deus. Então isso é muito, muito bom nós entendermos, irmão. E esse Deus de Elias lá é o mesmo Deus de hoje, né? É o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje. A única diferença é que naquele tempo, hoje nós podemos perguntar, cadê os Elias de hoje, né? Porque o Deus de Eli ainda continua sendo o mesmo, é o Deus de provisão, é o Deus que provê, é o Deus que proveu o cordeiro para Abraão, né? Quando Abraão sai para Isaac, para o monte, né? Para oferecer o sacrifício, e de repente Isaac olha para o seu pai e diz: pai, aqui eu vejo a lenha e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá, né? Então Deus proveu o cordeiro, aquele cordeiro que tomou o lugar de Isaac naquele momento, né? Que tomou o nosso lugar também, né? Então o cordeiro estava sendo provido. Assim é o Deus de Elias, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Elias, continua sendo o mesmo Deus. Agora, os Elias daquela época que nós estamos tendo dificuldade para se encontrar com eles, né? Tem poucos Elias daquela época, né? Com aquele mesmo espírito, com a mesma ousadia, com a mesma coragem, com a mesma determinação. Aí você começa a olhar e diz: mas esse mesmo homem, ele teve momento difícil, né? Todos nós temos nossos momentos difíceis, em que às vezes até chegamos a pensar em parar, mas Deus, que é fiel e justo para conosco, né? Quando nós temos um desejo de parar, só apenas um desejo, mas não é um desejo do interior da alma e do espírito, Deus continua trabalhando na vida desta pessoa, né? Então Elias agora estava bebendo do ribeiro de Querite, né? Sendo provado ali para chegar no tamanho certo, e estava ali também sendo alimentado pelos corvos, né? Todo dia não faltava a provisão de Elias, havia pão pela manhã, pão e carne, como também pela noite havia pão e carne também à noite. Então Deus estava alimentando ali Elias naquele período, né? Naquele período de escassez, o profeta de Deus, o homem de Deus, Deus estava provendo. Com você, irmão, não é diferente, né? Se você se você tem se entregado de corpo e alma para Deus, então Deus está provendo, vai prover, vai continuar provendo para você aquilo que é necessário para você atravessar todo este mar de tribulação, este mar de dificuldade, quem sabe este mar que está em sua frente, seja qual for, seja de enfermidade, ou seja de escassez, ou seja o momento que você esteja passando. Se você está sendo fiel com Deus, ele sempre é fiel com aqueles que são fiéis, e até com os que não são, Deus continua sendo fiel para aqueles que não são. Mas nós estamos falando de provisão, amém? Estamos falando de uma provisão que Deus provê para aqueles que se entregam de todo o seu coração, corpo e alma para Deus, para cumprir o propósito que Deus chamou. Tem muita gente, irmão, que Deus fez uma chamada para ele, e ele ainda não entendeu a chamada, porque ele ainda não se colocou na posição que Deus espera que ele coloque-se. E há muita gente que já até entendeu, mas já parou de fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E nós precisamos entender isso, né?
Aí aqui vamos ler mais um versículo. E foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou no ribeiro de Querite. Amém? Outra coisa, irmão, que é muito importante, né? Este homem era alguém que ouvia de Deus e obedecia aquilo que Deus falava. Deus dizia, vá para tal lugar, e ele ia. Você já pensou se fosse um de nós hoje, né? Se Deus chegasse e dissesse, vá para tal lugar e você vai ser sustentado pelos animais. No caso, os couve, né? Há muitos iam ficar fazendo provas, talvez até anos e anos fazendo provas se era de Deus mesmo, né? Para que pudesse ir cumprir o propósito de Deus. Mas Elias não fez isso. Sabe por que ele não fez? Porque ele disse, eu vivo na presença de Deus, em cuja presença eu estou. Ele era morador da presença de Deus. Ele era alguém que vivia continuamente na presença de Deus. Ele não era crente confuso, né? Que vivia se confundindo com se é de Deus ou não, porque ele vivia continuamente. Ele era alguém que tinha uma intimidade com aquilo que é de Deus, né? Então ele não tinha como se confundir, porque ele fez uma escolha. Ele vivia na presença de Deus, ele vivia debaixo da potente mão de Deus em todo tempo, né? Então o que ele ouvia era daquilo que vinha de Deus, né? Então ele estava, quando ele ouve aqui a palavra, ele obedece a palavra e vai para o lugar que Deus estava preparando para que ele fosse. Deus estava preparando esse período para que ele passasse, para aquele período de grande seca, naquele lugar onde tinha água, né? E também Deus estava provando a fé de Eli aqui, nesse momento. Por isso que o significado da palavra é cortar no tamanho certo, no tamanho exato, porque lá é onde ele ia ficar na medida que Deus assim o desejava para ele. Amém? Quantos obreiros, né, irmão? Quantos homens e mulheres de Deus, que Deus deseja colocar ele no tamanho certo, mas ele sempre quer passar um pouquinho ou quer ser de menor, né? Às vezes ele é tão anão, né, que não cresce espiritualmente. É um anão, um crente anão, que nunca cresce espiritualmente. Está sempre na mesma estatura, né? Nunca tem desejo de crescer espiritualmente, né? Ou então ele é tão para frente que quer ser maior do que aquilo que Deus deseja para ele, né? Então, mas o homem que vive continuamente na presença de Deus, ele se deixa trabalhar e deixa Deus cortar no tamanho certo. Fica no tamanho certo, no tamanho que Deus deseja que ele seja. E é tudo que nós precisamos, irmão, é que o desejo de Deus, que o desígnio de Deus se cumpra na nossa vida, para nós sermos uma pessoa abençoada e sermos próximos, espiritualmente próximos, e que da nossa boca saia uma palavra viva e eficaz, dirigida pelo próprio Espírito de Deus, e que nós não seja daqueles que lançam a palavra ao vento, esperando que pela sorte ela se cumpra um dia. Não, mas que seja que nem Elias, que diz assim diz o Senhor, porque o Senhor disse antes, né? Não porque diga assim diz o Senhor, esperando que o Senhor faça cumprir aquilo que o Senhor não mandou nós falarmos. Isso é perigoso, é tão perigoso que não desejo que ninguém entre por esse caminho, amém? Nós vamos para mais adiante. Ainda aqui no versículo 7. Isso sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Amém? Essa profecia aqui era para que não houvesse chuva nem orvalho. Amém? Nem orvalho da noite ia cair sobre a terra, e assim estava se cumprindo. O verso 8: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te dê sustento. Amém? A coisa, irmão,
estava cada vez ficando mais difícil, né? A mulher que deveria ser sustentada pelo profeta, agora Deus está enviando ela para a casa dele, mas Deus tem os seus propósitos, né? Deus usa duas situações para unir uma situação em duas, fazer dela uma situação favorável para dois lados, né? Então é isso. Aí ele vai para, aqui no verso 9, levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, verso 10. Então ele se levantou, obedecendo a voz de Deus, ele se levantou e foi a Sarepta, chamado de a porta da cidade. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, um pouco, numa vasilha, um pouco de água para que beba. E indo ela buscar, ele chamou e disse-lhe: trazei água também e um pouco de pão na tua mão, para que ela disse: viva o Senhor, o Deus que nenhum bolo, nem um pouco, somente um pouquinho de farinha, somente um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Amém? Aquela mulher, ela estava ali catando os cavacos aquela lenha, alguns gravetos ali para fazer um fogo, para fazer ali um bolo, para que ela comesse junto com seus filhos, e depois ela morreria junto com seus filhos de fome, porque era o único pouquinho de farinha que ela tinha e o único pouquinho de azeite que tinha. Quando o profeta chega, né, e pede um pouco de água, e ela sai caminho a buscar a água, né, aí de repente o profeta chama novamente e diz: traz também um pouco de pão e água numa vasilha para que eu coma. Aí aquela mulher disse: Senhor, eu não tenho nem um pouquinho senão um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Aí ela diz que ia fazer o pão para dar para os seus filhos e depois morrer. Aí o profeta diz assim, deixa eu ler aqui no versículo, deixa eu ler aqui, o verso, indo ela buscar, verso 12, porém ela disse: viva o Senhor, o teu Deus, em que nem um bolo tenho, senão somente um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E aqui, espera que eu me perdi aqui no versículo. E um pouquinho de azeite numa botija. E veio aqui para lhes dar 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meus filhos, para que coma e morra. Aí o verso 3 diz: e Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim e eu o bolo, porque assim me fará, e depois fará para ti e para teus filhos, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará. Amém? Então, irmão, aqui estava unindo 2 situações desfavoráveis aos olhos humanos. Amém? Um profeta que precisava de comida, uma viúva que precisava de ajuda, e pelo certo ela precisava de ajuda, e as pessoas tinham que ajudar ela,
Mas não, Deus usa a viúva para ajudar o profeta e usa o profeta para profetizar na vida da viúva, para que ele pudesse fazer prosperar o azeite da botija e a farinha daquela panela, para que aquela mulher sustentasse o profeta e os seus filhos e que tivesse como se manter durante o período daquela grande seca. Então Deus ele faz desta forma. A palavra sarepes quer dizer fornalha. Estava aqui, Elias estava passando agora pela fornalha, passando aqui pela fornalha para que ele pudesse chegar à estatura que Deus assim o determinou. Esta era uma das provas que Elias estava passando, e com certeza esta prova era muito difícil, porque os homens daquela época nunca esperavam que fosse sustentado por uma mulher, mas esperavam que pudesse ajudar as viúvas, porque assim era a lei daquela época, que as viúvas fossem sustentadas, as viúvas que não tinham marido, que não tivessem filho em que pudesse sustentá-la, deveria ser ajudada. Mas agora estava o homem de Deus aqui sendo ajudado pela viúva, mas Deus une as duas situações para fazer favorável aos dois lados. Então, assim como você precisa ser ajudado por Deus, Deus quer te usar para ajudar pessoas que estão nesse momento mesmo, passando por um momento difícil, por um momento de escassez espiritual, por um momento de escassez financeira, por um momento por situações de enfermidade. E se você está, como está Elias, como ele disse, cuja presença estou, na presença de Deus, na tua mão há poder, as tuas palavras são dirigidas pelo Deus que criou o céu e a terra, e Ele te dará poder para repreender a enfermidade, para repreender o mal. E se você é verdadeiramente o homem de Deus, que anda na presença, que vive na presença de Deus, e você é o morador da presença de Deus, então pode ter certeza que na sua mão, na sua palavra há poder de Deus, e que quando você falar dirigido por Deus, vai acontecer algo na vida das pessoas. E aquilo que você pregar dirigido por Deus, vai acontecer algo na vida das pessoas, vai acontecer libertação, transformação. Coisas vão começar a acontecer, porque aqueles que andam na presença de Deus, eles não estão desprovidos da unção, da graça de Deus na sua vida, mas pessoas que têm uma palavra ungida para um coração que muitas vezes está transpassado pelas dores, um coração que muitas vezes está transpassado pelo sofrimento, um coração que muitas vezes está transpassado pela tristeza. E as palavras de um homem de Deus, ela tem um caminho certo, porque Deus é quem dirige as palavras que é pregado pelo homem de Deus. Então, se você é aquele que vive na presença de Deus, e eu estou falando para aqueles que vivem na presença de Deus, porque você sabe, você que é pastor e está ouvindo do outro lado, você sabe que nós conhecemos muito bem o que é viver na presença de Deus, e o que é disfarçar que é alguém que vive na presença de Deus. Nós sabemos muito bem o que é isso, né? Nós sabemos a diferença do que é o homem de Deus, quando nós vivemos na presença de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, aparece diante de nós pessoas que dizem que vivem na presença de Deus, mas Deus não deixa nos desenganarmos, porque aquele que vive na presença de Deus, ele tem um espírito de sabedoria, tem um espírito de sabedoria na sua vida. Ele não é daquele tipo que se deixa levar por palavras vãs, por palavras mentirosas. E principalmente aqueles que vivem na presença de Deus, eles são conhecedores da palavra de Deus. Eles sabem que qualquer palavra, qualquer profecia que não vem de Deus, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Nem uma profecia que não está de acordo com a palavra de Deus, não podemos receber ela como que seja profecia vindo de Deus, né? Então, os homens que vivem na presença de Deus, ele tem esse privilégio, né, de estar
de conhecer algo a mais, porque o Espírito de Deus que está na nossa vida, ele não nos deixa se confundido, não nos deixa ser enganado, né? Por quê? Porque o homem vive na presença de Deus, agradando aquele que o chamou. Então essa é a grande importância. Então estava Elias na casa da viúva, né? Na casa da viúva, e agora profetizando para que Deus multiplicasse o azeite daquela viúva que estava necessitada. Mas ele também era necessitado nesse momento, irmão. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Em todo tempo Deus está trabalhando em nossa vida. Amém? Há momento que Deus está trabalhando em nossa vida para nos levantar para um propósito. E há momento que Deus está trabalhando na nossa vida e através de nós na vida das pessoas. Amém? Então nós precisamos entender que sair da presença de Deus é um perigo muito grande. Eu não vou nem dizer que é um perigo muito grande, é o maior erro que se pode cometer, é conhecer da presença de Deus e sair da presença de Deus, né? Então nós precisamos entender. Então, homem de Deus e que fala segundo o coração de Deus são aqueles que vivem na presença de Deus. E todos nós, irmão, como homens de Deus, como pastores que Deus chamou, nós precisamos viver morando debaixo da potente mão de Deus, na presença de Deus, para não se confundirmos com as situações que está acontecendo nos dias de hoje, amém? Para nós não vivemos sendo confundidos, amém? E para agradarmos ao nosso Deus, nós precisamos continuamente estar na presença do Senhor, amém? Eu vou ler aqui mais um versículo, o versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela, isso que eu já li, né? É o versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim como ele e a sua casa, muitos dias, comeram ele e ela da sua casa, muitos dias, da panela a farinha não acabou, e o azeite da botija também não cessou, amém, irmão? Então, sabe o que é isso? É confiança em Deus. Essa palavra que estou trazendo hoje é uma palavra de fé, é uma palavra de confiança, é uma palavra de desafio para o meu, para o seu coração. Nós estamos vivendo dias que precisamos fazer como os discípulos fizeram. Senhor, acrescenta a nossa fé, porque nós iremos precisar dessa fé, cada dia da nossa vida nessa terra. Nós precisamos desta fé, uma fé pura, uma fé genuína, e precisamos de fé e ousadia para entrar na presença de Deus, para orar com confiança, para determinarmos, mas não segundo o determinismo, né, que muitos estão usando. Pessoas que estão completamente divorciados de Deus, da presença de Deus, né, e vivem dizendo que não aceita isso, não aceita aquilo, mas não tem nenhum tipo de intimidade com Deus. É como se Deus fosse o seu empregado e que ele diz que Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. O verdadeiro cristão que foi salvo por Jesus e que aprendeu a andar seguindo o rastro de Cristo, ele não aceita da seguinte forma: eu não aceito, por isso eu vou para a presença de Deus, porque eu não aceito este mal, porque eu sei que eu na presença de Deus, escondido debaixo da mão de Deus, nenhum mal me atinge, a não ser que o próprio Deus venha permitir que aconteça alguma coisa. E se ele permitir que aconteça, ele dará o livramento também, assim como deu para Jó, amém? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, tocasse no corpo de Jó, né? E trouxesse um grande prejuízo para as suas finanças, trouxesse um grande prejuízo para a sua família, trouxesse um grande prejuízo para o seu físico.
mas não tocou na fé de Jó, porque ele tinha uma fé em Deus, porque ele tinha uma fé verdadeira, uma fé genuína, e o Satanás conseguiu atingir algumas da sua família, porque também eram pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Como a Bíblia diz que eles estavam continuamente nas festas, né, fazendo as suas festas, e Jó estava oferecendo sacrifício a Deus pelos seus filhos. Nós devemos fazer isso sim, sempre estar oferecendo o nosso sacrifício de oração na presença de Deus pelos nossos filhos, né? Mas Deus não deixou que o Satanás tocasse na alma de Jó, porque havia ali um homem íntegro diante de Deus, um homem correto, um homem fiel, um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, disse para Satanás: tu viste meu servo Jó, um homem correto que se desvia do mal, né? E Satanás era aquele que vivia passeando na terra, né, para encontrar alguma pessoa desapercebida para trazer um grande prejuízo. Então Deus deu testemunho. Então Deus, ele quer dar testemunho de você, assim como Deus também quer que quando você abra a boca para dizer algo, seja daquilo que Deus o determinou que você diga, amém? Então isso é profeta de Deus. Como nós sabemos que não existe mais esse negócio de profeta hoje, mas sim o dom da profecia. Então, quando você abrir a boca, que seja para profetizar pelo dom da profecia, pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí você possa dizer assim, diz o Senhor, se o Senhor disser. Mas se o Senhor não disser, não diga que Deus disse, quando Ele não disse, porque Deus não é seu empregado para fazer o que Ele não disse que faria, né? Então, nós estamos, Deus é soberano, continuará sendo soberano, e nós devemos continuar sendo submisso, e se passar disso, teremos grande prejuízo, né? Devemos sempre se submeter a Deus, naquilo que Deus sempre determina que devemos ser. Então, a vida de Elias, irmão, ela foi uma vida de vitória, naquilo que Deus falava no seu coração, porque ele continuamente vivia na presença de Deus, né? Então eu e você que está do outro lado acompanhando, precisamos viver na presença de Deus, amém? Precisamos continuamente estar na presença de Deus. Estava assistindo Sardônica, Tainara, Josiane Batista e Carlos Daniel. Amém? Nós temos aqui alguns irmãos que estão conosco ao vivo, né? E que alguns que estavam também, né? Amém? Irmã Sardônica, Carlos Daniel, a irmã Tainara, a irmã Josiane Batista, a irmã Cremilda, missionária Cremilda, né? Os irmãos que estão aqui acompanhando ao vivo, né? É os que eu estou vendo na tela, tá, irmão? Não sei se tem mais alguns irmãos acompanhando, mas que Deus abençoe de maneira grandiosa, né? Amém? Estou sentindo a falta de muitos irmãos da igreja, né? Que deveria estar aqui, estou falando como pastor deles, né? Deveria estar aqui, né? Ouvindo a palavra, né? A palavra de Deus, né? Deveria estar todo mundo ligado aqui, né? Junto, né? Para nós cultuarmos junto, por mais que não estamos reunidos na congregação, mas era para estar todo mundo aqui, né? Dando o seu feedback aqui, né? Amém? Mas, infelizmente, não são todos que tiram um tempinho, né? Para ficar ouvindo a palavra de Deus naquele momento, tá? Como eu já disse, estou falando como pastor. E pastor que dirige igreja não tem que falar para as suas ovelhas, né? Aquilo que eles devem ouvir, né? Que quem sabe estão bem desligados e Deus quer deixar eles bem antenadozinhos para não perecer, né? Amém? Temos que estar bem antenados, bem ligados nas coisas de Deus. Amém? O Carlos Daniel está ligado, né? Deus abençoe, tá, irmão? Deus abençoe de maneira grandiosa. Mas desde já quero agradecer aos irmãos que sempre estão ouvindo as mensagens, que estão compartilhando. Essa é uma obra, irmão, é uma obra missionária. Quando você compartilha uma mensagem de Deus, né,
para alguém, você está fazendo a obra missionária também, você está ajudando com a palavra, em transmitir a palavra de Deus, né? Quanto mais pessoas compartilhar, para pessoas que é crente, não crente, desviado, né? Então mais essa pessoa terá uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? E ser abençoado, né? De maneira grandiosa, né? O pastor Reginaldo está ligado conosco, né? Amém? Que Deus abençoe o pastor Reginaldo e a família, Deus abençoe de maneira grandiosa, né? Então é isso, irmão. Mas vamos continuar orando, né? Quem sabe, muito em breve nós estamos cultuando junto aqui, dando glória a Deus, ao vivo, olhando no rosto um do outro, né? Porque esse é o meu desejo, nosso desejo, né? E com certeza Deus tem muito a fazer nas nossas vidas, na vida de cada um, amém? Vamos estar orando. O irmão Tiago vai estar fazendo esta oração, amém? O Tiago sempre orando comigo, vai estar fazendo essa oração por cada um de vocês. Se você não entender a voz, nós pode ter certeza que os ouvidos do Senhor Jesus estará atento à oração do Tiago, e com certeza ele não se confunde com nenhuma das palavras que ele diz, amém? A pastora amada é minha mãe. Eu vou orar aqui. Pai, necessidade, Pai, teu gosto, vida, Pai. Jesus está aqui, Pai, necessidade para falar, Pai. Jesus, você falar necessidade, Pai. Jesus, você falar aqui, para ousar, para falar. Jesus, você está aqui, para ser aqui, Pai. Jesus, sem chamar, para falar, Pai. Jesus, você necessidade para falar, Pai. Jesus, você necessidade para oração, para tocar, para salve, Papai. Jesus, você quer usar, Pai, esse só necessidade, Pai, eu sou irmão, Pai, eu sou necessidade, Pai, calma aqui, Pai, calma orar, Pai, calma aqui, Jesus, Pai, eu sou hoje para falar, esse necessidade para falar, esse necessidade, oração, falado, Pai, esse necessidade, oração, esse necessidade, Pai, esse necessidade, Pai, Deus hoje para falar, essa cidade, Pai, essa necessidade, essa lição, esse noite, Papai, esse vaso noite aqui, Papai, esse luxo aqui agora, Pai, esse é teu nome, Pai, amém, amém. Entrou a Ruth, está assistindo, e o Lucas. Glória a Deus, graças a Deus, né? Irmã Ruth, irmão Lucas, né? Assistindo aí a palavra de Deus, que Deus abençoe, amém? Irmão, muitas vezes eu não falo o nome das pessoas, porque não aparecem todos aqui, né? E depois que eu vejo que tinha mais pessoas, né? Ao vivo assistindo, mas não estava aparecendo todos, né? Então por isso que eu não me arrisco a falar o nome de alguns e deixar de falar os outros também, mas que Deus abençoe de maneira grandiosa a cada irmão que acompanha, né? E que também compartilha, amém? Deus abençoe. Vamos orar encerrando. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus e Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, Pai. Abençoa os teus servos, dá a todos uma semana na tua presença, visita a sua família, livra dos perigos do mal, Senhor, aqueles que estiverem enfermos, visita com saúde, e aqueles que não estão enfermos, livra de todo mal, Senhor, livra de todos os projetos contrários, cobre com teu sangue carmesim, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, e que as bênçãos do Senhor seja derramado, Senhor, sobre cada família, sobre cada irmão e irmã que está ligado, e aqueles que irão assistir depois, Pai, que o Senhor abençoe de maneira grandiosa, derrama, Senhor, sobre a bênção dos teus servos, sobre a vida dos teus servos, Senhor, as bênçãos do Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus, que Deus abençoe.